Pronto, agora resolvemos aqui, como vocês estão vendo, agora entrou o áudio, né? Como vocês estão vendo, nós estamos usando uma câmera nova. Que foi, João? Pronto, voltou, tá tudo resolvido. Pronto, desculpem-nos este quick pro quo. Mas como eu estava dizendo, isso aqui o meu escritório está virando um estúdio para melhor servi-los, como se diz nos restaurantes. E então compramos uma câmera nova, tá tudo, né? Tá tudo, a live vai ficar salva assim. Está tudo em ordem, mas ainda tivemos alguns problemas de configuração. Então não vamos atrasar mais. Começamos já a nossa semana, a arte da comunicação. É um prazer recebê-los aqui, uma alegria começar essa semana, porque é um trabalho que eu venho desenvolvendo há muito tempo e agora, finalmente, nós estamos, vamos dizer, fazendo um upgrade aqui tecnológico, né, para que esse trabalho ganhe mais, não em consistência como conteúdo, mas na forma que ele é apresentado, né? É irônico, né? É algum capiroto aqui que está enchendo o saco, que a Semana da Comunicação comece com a gente não conseguindo estabelecer a comunicação, né? Então eu quero agradecer muito a todos vocês, tanto a presença aqui online, quanto a paciência de esperar um pouco esses 15 minutos aqui de atraso, e também as mensagens que vocês me mandaram, especialmente pelo Instagram, né, aqui no YouTube também, porque nos ajudaram a estabelecer com mais clareza a programação desses dias, tá bom? Eu vou estar aqui de olho no chat e vou tentar responder as questões que vocês forem levantando ao longo da nossa conversa, mas também vou deixar aqui para responder futuramente aquelas que exigem uma explicação maior e que não cabem dentro da exposição de hoje, tá bom? Então nosso tema fundamental hoje, quer dizer, nesses 3 dias, nós vamos falar hoje daqueles obstáculos, principalmente corporais, que impedem ou dificultam muito o nosso contato verbal, a nossa fala na nossa relação com as pessoas. Depois, amanhã nós vamos falar particularmente da imaginação, da memória, das emoções e da inteligência, como é que isso tudo se articula. Ou seja, nós vamos tratar hoje da questão mais corporal, amanhã do sentido da fala, né? Do conteúdo, a gente pode dizer, do discurso, né? Da comunicação, e na quarta-feira nós vamos falar sobre a inter-relação entre essas 2 dimensões da comunicação. Então, é como se nós falássemos hoje do corpo da comunicação humana, amanhã da alma, né? E depois da comunicação como um todo. Quer dizer, a gente pode usar, usando a expressão tomista, né? Do composto, né? Tá bom? Então, a primeira coisa que eu gostaria de apontar é que quando a gente vai crescendo, né, se vocês observarem as crianças, vocês verão que a voz delas é muito, não só potente, mas ressoa bem e transmite, vamos dizer assim, ou expressa a própria individualidade daquela criança, né? Você ouve a criança falar e você não estranha, pelo contrário, você vê, exceto as exceções, você vê que aquela voz é perfeitamente adequada àquela criança. Depois, à medida que a gente vai crescendo, na puberdade, adolescência, começa muitas vezes a haver uma distância entre a personalidade e a voz. Por que isso acontece? Isso acontece porque nós vamos desenvolvendo a nossa inteligência, a nossa razão, a nossa mente,
E aos poucos a gente começa a se identificar só com esse aspecto da nossa personalidade, com a mente. Tanto que assim a gente fala em autoimagem. Autoimagem é um fato mental. Não é. Na verdade, a gente não pode ter uma autoimagem visual, não é? Porque nós não somos só a nossa aparência física. Não é? Então é melhor a gente pensar em consciência, não em autoimagem. Não é? A gente tem que desenvolver a nossa consciência. E é sobre isso, particularmente, que a gente vai falar na quinta-feira. Não é? Mas, voltando, a gente vai crescendo, vai habitando mais na mente, digamos assim, e vai perdendo contato com o próprio corpo. Vai perdendo essa organicidade entre pensamento, consciência e corpo. E vai adquirindo também maus hábitos articulares, quer dizer, muita gente fala, por exemplo, sem articular a boca, né? Isso aqui é um problema de musculatura aqui. A sua musculatura da articulação mandibular aqui não está funcionando, vamos dizer assim, em plenitude. Ela vai diminuindo seu trabalho. Então uma pessoa começa a falar, vocês devem estar percebendo que aqui, por exemplo, se eu estivesse falando assim com vocês já, a nossa comunicação começaria a ficar prejudicada, tá certo? E isso é um problema de articulação, dessa musculatura particularmente. Então, este é um ponto. Nós vamos adquirindo maus hábitos musculares mesmo. Né? Há uma outra coisa também. Como a voz, a gente sabe, né, especialmente quando começa a tomar consciência intelectual das coisas, a entender as coisas. A Clara está pedindo para eu dar um exemplo concreto de uma personalidade que é distante do tom da voz. Talvez um nome, mas a gente não precisa pensar em ninguém, eu mesmo posso mostrar isso aqui. Eu vou fazer isso aí. Não é? Além desse problema da articulação, como eu dizia, a gente sabe que a voz vem daqui, das cordas vocais, a gente estuda isso na escola, né? Tudo mental. Né? Então eu dizia, nós identificamos, né? Nós sabemos que a voz sai daqui e ela sai mesmo diretamente pela boca. Então o que acontece? Muitas pessoas começam a trazer a voz para cá, ó, para a boca. Você percebe? Que aqui há eu percebo que a voz da pessoa não corresponde exatamente à sua estrutura física. Ela pode continuar falando, o conteúdo está claro, ela tem sentido. Veja, meu conteúdo, eu continuo pensando normalmente. Né? Eu continuo coerentemente realizando um raciocínio, mas a minha voz parece que não é bem minha. Vocês percebem a diferença? É muito claro. Né? Eu mesmo ouvindo aqui percebo essa diferença. Ou então alguém coloca no nariz a voz, né? Começa a pensar aqui, e às vezes também, veja, né? Claro, isso vai atrapalhando, a gente vai ver isso mais tarde, tem um retorno entre uma coisa e outra. Se a sua voz não está no lugar correto, não ressoa bem, o seu discurso fica um pouco prejudicado. Por exemplo, usando essa voz aqui que eu estava usando antes, né, colocando a voz no lugar errado. Se eu não consigo mais pensar do mesmo jeito, eu tenho que me forçar a fazer isto, porque é como se eu estivesse um pouco fora do meu lugar, um pouco alienado de mim mesmo. Dá para perceber isso que eu estou dizendo? Respondam aqui pelo chat, porque isto aí é fundamental de entender. E tem pessoas que também, olha, o pessoal da técnica aqui está dizendo para eu pedir a paciência de vocês para a gente resolver este problema todo mundo está dizendo que sim. Então eu vou continuar falando ainda e só vai ficar sem a minha imagem, tá bom? Durante alguns minutos, talvez poucos minutos, tá bom? E vou continuar falando aqui. Vou colocar a cena vazia, deixar black para vocês aqui, tá bom?
E vou continuar explicando. Essa distinção que se estabelece entre a estrutura física, né, orgânica, quer dizer, a voz plenamente soada, né, reverberando, né, e a personalidade não só se resolve na medida em que você for recuperando essa organicidade. Se a sua voz é muito na garganta, né, assim, por exemplo, né, ou se ela é muito nasal, né, ou então se você, por exemplo, fala muito aqui com os lábios e as pessoas não conseguem entender direito o que você está dizendo porque você está pensando a caixa acústica, digamos assim, da sua voz no lugar errado. Estão entendendo? Então, você precisa, e esses exercícios aí que eu vou dar para vocês no curso, né, particularmente, mas hoje eu vou dar um primeiro exercício aqui, vocês devem ter recebido a apostila, e nessa apostila eu sugiro esse exercício, que vai aos poucos tirando a voz dessa região, né? Mesmo aqui tem pessoas, por exemplo, é muito comum isso em professores de técnica vocal, professores de oratória, que colocam, dizem que a voz deve ser colocada aqui, no alto da testa, para projetar. Isso aqui já melhora muito. Se você pensar, eu estou falando aqui com a voz colocada aqui na testa, melhora muito, né, a sonoridade, mas eu não sei o quanto vocês vão perceber aí, porém, se eu colocar aqui, não é? Ou seja, nessa região aqui do crânio, né, onde tem essa tonsura aqui, né, esse redemoinho, se eu colocar a voz aqui, ela ganha muito mais corpo. Enquanto se eu coloco aqui na frente, ela fica um pouco gritada, porque de fato não é o local privilegiado, vamos dizer assim, ou orgânico da ressonância vocal. O local orgânico da ressonância vocal é o crânio. O crânio, os ossos funcionam como a madeira e o pano de uma caixa acústica. Então é isto que vai resolver boa parte do problema da ressonância vocal. Eu vou falar agora de mais alguns obstáculos também corporais, além deste. E depois eu vou passar para vocês, aqui diretamente, fisicamente, o exercício que está lá na apostila e que vocês devem ter procurado fazer, tá certo? Mas eu vou falar um pouco antes de outras tensões localizadas. Ombros, geralmente as pessoas são muito tensas nos ombros, né? Cervical, né? Então, o que acontece? Se você tem a cervical um pouquinho tensa, a sua voz já se deforma um pouco. Quer dizer, o que eu quero que vocês compreendam é que é você quem fala através da voz. Então você não pode pensar a voz separadamente da sua própria estrutura, da sua própria realidade integral. Está entendendo? Aqui tem uma pergunta, Camila, como lidar com uma voz rouca? Olha, pode ser natural alguma rouquidão, mas em geral a pessoa que tem a voz rouca fala muito aqui nessa região da garganta. E, né, esse exercício, o exercício do cano, que eu vou passar daqui a pouco para vocês, é o exercício assim, que é o carro-chefe do processo de recuperação da organicidade da voz. Ele não resolve tudo. Essas tensões aqui, por exemplo, nós vamos precisar de outros exercícios. Ele não resolve a articulação também, mas ele resolve boa parte da ressonância, do problema da ressonância vocal.
Felipe está perguntando se eu vou ensinar a resolver todos esses problemas, voz nasal, voz rouca, sem dúvida nenhuma. Eu não posso ensinar isso tudo agora nesses 3 dias, né? Mas o curso Encontre Sua Própria Voz, que nós estamos relançando agora e cujo carrinho vai ser aberto na quarta-feira, ali eu garanto para vocês que esses problemas de má colocação da voz, além de vários outros que a gente vai apontar aqui nesses 3 dias, serão resolvidos. Agora, vocês têm que querer fazê-lo, né? Quer dizer, vocês têm que se comprometer com esse processo, porque eu não posso fazer isso por vocês. Eu posso dar o caminho, mas eu não posso caminhar por vocês. Então você precisa de perseverança, de fazer os exercícios. Você vai gastar alguns minutos por dia, é pouca coisa. O problema é que tem que ser feito ao longo das semanas, dos meses, para que isso você vá mudando a sua maneira habitual de falar. Você está entendendo? O Rodrigo está perguntando se existe alguma mudança na voz ao falar em pé ou sentado. Se você sentar bem, não. Em princípio, não. O problema é que em pé, geralmente a voz é melhor colocada porque você se apoia no chão. E quando você senta, você solta o corpo e fica entregue, vamos dizer assim, e a sua voz, você vê que a minha voz diminuiu aqui. Então você deve sentar sobre os seus isquios, tá certo? Então é isto. Qual é o outro problema físico? O outro problema físico são tensões ao longo do corpo também, né? Lombar, a postura. Isto tudo no curso a gente desenvolve com muita profundidade, tá bom? Vamos passar agora. Eu vou fazer com vocês, eu vou pedir para vocês repetirem aí esse exercício que está lá na apostila, que é o exercício do cano. Espero que vocês tenham experimentado um pouco antes e a gente já pode comentar, né, que a descrição puramente em palavras, né, lida, gráfica, sem você ver a realização do exercício, é muito difícil de realizar, tá certo? Então, nós vamos fazer o exercício aqui que eu chamo de o exercício do cano. Trata-se de você imaginar, você pode até usar a sua mão como se estivesse segurando um cano, que você está soprando num cano de ferro, né? E você vai fazer o seguinte som, é um VU. Você vai fazer inspira profundamente e esse exercício vai te ajudar a perceber esta vibração craniana, tá certo? Você pode colocar a mão muito de leve aqui na cabeça e repetir. Faça aí, eu vou dar um tempo para vocês irem fazendo, mas encoste levemente. Encosta no crânio, não deixa só no cabelo. Encosta no crânio, mas muito de leve. Aos poucos você começa a sentir até o interior, né, quer dizer, as zonas mais baixas aqui vibrarem. Vocês podem me dar o retorno aqui pelo chat, para eu saber se vocês estão conseguindo fazer. E eu vou dar um tempinho aqui mesmo para vocês fazerem aí. O Rodrigo está dizendo, estou sentindo. Quem está sentindo já, quem continua fazendo aí, permaneça, faça umas 5 vezes, 6 vezes. O Diego está dizendo que vibra. Ana, senti, ótimo. Muito bom. Rayane está dizendo, é meio complicado. Não é muito fácil. Façam algumas vezes e aos poucos vocês
vão perceber, ó, até o ponto de assim, eu começo a falar e eu sinto aqui a vibração muito de leve. Alguém está dizendo aqui, acho que estou fazendo errado. Se você não está conseguindo, não se preocupe. Tem que ter calma. Todo processo, esse processo aqui, como qualquer processo de crescimento, de aprendizagem, é lento e exige nossa paciência e nossa perseverança. Façam o seguinte, não insistam muito. Não estou conseguindo. Esquece. Dá um tempo. 2, 3 horas depois, ou no outro dia mesmo. Repete. Aos poucos, eu garanto, você vai conseguir, porque essa é a sua voz orgânica. Só que leva um tempo. Marcos está dizendo, senti mais que vibra a garganta. Sim, então você está colocando a ressonância muito na garganta. É claro que a garganta vai vibrar. Se eu botar a mão aqui, ó, eu também sinto a garganta vibrar. Então o importante é que esteja vibrando no crânio. Esse exercício... Agora, fale em voz alta um pouquinho aí. Fale qualquer coisa. Fale, por exemplo, transforma-se o amador na coisa amada, por virtude do muito imaginar. Já aproveitando para incluir o Camões aqui na nossa... que é um dos autores que eu sugiro que mais tarde a gente vai falar um pouco sobre isso, que você use para leitura em voz alta. Senti no rosto e logo foi para o crânio naturalmente. Fernanda, no meu caso, parece que sinto majoritariamente a vibração na boca. Pois é, você aos poucos vai distinguir, isso já é uma primeira compreensão. Antes de você realizar isso com plenitude, que você não vai conseguir fazer isso hoje, você consegue um pouco, mas é um exercício novo, E não há pressa. Hoje em dia, as pessoas, por causa da educação... só um pouquinho, deixa eu tô... hoje em dia, é só um recado aqui da produção. Hoje em dia as pessoas, por causa da quantidade de informação que nos chega, é tudo mental. Você está lá no Instagram, você está aqui no Facebook, você está na televisão, no cinema, etc. A gente recebe muita informação. O tempo todo, no WhatsApp, não é? Então isso nos dispersa, Então, mas e além disso, na própria escola, tudo é muito rápido, hoje. Você tem micro-ondas, tudo. A gente não está mais acostumado aos processos orgânicos, naturais. Se você plantar uma árvore, se você plantar trigo, você vai ter que deixar que o trigo cresça num processo natural. Hoje em dia o cara aparece um pouco, mas o trigo já fica, envenenado. Tá certo? Assim também o nosso processo de crescimento individual. Então você tenha calma, tá bom? Então eu dizia, antes de você recuperar essa organicidade, que leva algum tempo, só o fato de você estar percebendo que a voz pode vibrar na garganta mais, pode vibrar aqui, na altura da boca, pode vibrar no nariz, que cada um de vocês vai percebendo, está vibrando mais aqui, mais ali, já é uma compreensão indispensável para recuperar e reencontrar a própria voz. Percebem isto? A Paula está perguntando se em algum momento essa vibração fica apenas no crânio. Não, o resto do rosto também vibra. Na verdade, os ossos aqui, do peito, dependendo da altura da sua voz, se a sua voz é mais grave, ela vibra mais aqui. Mas em todos os casos, você deve pensar no crânio, porque aí tudo mais vai para o lugar. Tá bom? Como é que nós chegamos nesse estado? É a pergunta. Bom, por um desenvolvimento excessivo e unilateral, vamos dizer assim, da mente. Especialmente no ambiente urbano e agora neste ambiente tecnológico,
onde a gente está inserido. Tudo é mental. Né? Nós esquecemos do nosso próprio corpo. Isso não quer dizer que você tenha que ter uma consciência corporal constante. Você esteja sempre obrigado a pensar no seu corpo. Não. Pelo contrário, durante um tempo, você vai ver lá no curso, durante um tempo você vai ter que sim colocar a sua consciência sobre o seu corpo para recuperar a organicidade física, porque você está como que alienado do seu corpo, mais ou menos. Você não tem uma consciência plena desse corpo. À medida que você for recuperando isto, menos trabalho da consciência focada vai precisar. Eu nunca penso nisso, há muitos anos. Por quê? Porque eu tenho 40 anos de teatro, como ator, como professor de atores também. Então, há pelo menos 25 anos, esse problema aí eu tinha resolvido na minha vida. Você está entendendo? Então, eu garanto para vocês, eu dou esse testemunho aqui para vocês, que você não vai precisar, depois que recuperou a organicidade física, se você se mantiver consciente, claro, se você se alienar, aí ferrou. Mas se você se mantiver consciente, né, você vai criar um novo hábito. Você vai criar o hábito de viver enraizado na realidade concreta. E você não vai precisar pensar mais nisto. Veja, um outro exercício que você pode também, né? Não é nenhum exercício, é uma correção que aos poucos você pode ir fazendo, é quando sentar sobre os ossos, os isquios, os ossos da nádega, para não dizer bunda. Então você percebe? Geralmente as pessoas soltam a pelvis. Faça isso, ó. Coloque as duas. Sente-se sobre os isquios e agora solte. Você vê que todo o seu corpo meio desmonta. Não é isso? E hoje em dia, com as poltronas, sofás, né, e mesmo um certo desânimo que as pessoas têm com a realidade, elas abandonam muito o seu corpo. Este é um outro ponto que a gente desenvolve muito no curso. Você tem que ter uma relação ativa, física, com o mundo concreto. Não é só corpórea. Preste atenção. Quando você solta o corpo, eu vou soltar mais aqui ainda para você, né? Quando a gente chega em casa, né, e diz, não quero pensar em nada, eu só quero ficar aqui, eu quero descansar da existência. Tudo em você murcha de uma certa forma, você fica mais opaco, né? Sem vontade. Né? Agora, coloque de novo agora seu corpo sobre os isquios. Você vai ver que a sua coluna já se alonga e você tem mais disponibilidade física. Então, boa parte da nossa disposição cotidiana depende da nossa atitude física. Na medida em que eu corrijo isto, que eu crio um novo hábito, esse é outro mau hábito. O mau hábito de soltar o corpo, de não encarar, digamos assim, a realidade concreta plenamente. Como é que você pode querer ter uma voz própria se você mesmo está abdicando da sua existência integral? Vamos dizer assim, espírito, alma e corpo. Você abandona um pouco o corpo e fica só no plano dos conteúdos, né? A Penha está perguntando se as perguntas eu vou responder em que momento. Eu já respondi várias delas, mas eu não vou conseguir responder todas aqui, porque senão vai ficar tudo muito disperso, né? Eu estou seguindo uma ordem aqui de raciocínio. Né? Nós já estamos com meia hora aqui de conversa e eu pretendo terminar minha exposição daqui a 15 minutos e aí vou responder ainda durante uns 15 minutos, porque eu não quero estourar o nosso tempo,
programação aqui é 1 hora por dia. Vou responder algumas aqui que me chegaram, na medida que o pessoal aqui conseguir, né, me transmitir, porque eu estou perdendo no chat, elas vão desaparecendo, não é isso? Mas também vocês podem mandar pelo Instagram, no direct, é isso? E aí lá eu respondo via Instagram também, tá bom? Então, os maus hábitos, vamos recapitular. Quais são os maus hábitos fundamentais, ou dito de outra forma, quais são os obstáculos fundamentais, físicos, para se ter uma voz própria, adequada. Veja, nós não estamos tratando aqui de expressão vocal, né? Desenvolvendo a expressividade da voz, isso aí é um segundo passo. Primeiro você tem que ter uma voz própria, para depois desenvolver a expressividade, trabalhar a possibilidade. Isso aí é uma coisa que já é expressão vocal, interpretação, no caso do teatro, por exemplo, dos atores. E isso não pode ser feito antes. Imagina o cara que tem a voz assim e resolve fazer o Hamlet. Ser ou não ser? Eis a questão. Ele pode até estar profundamente envolvido com o que ele está falando, tá certo? Em termos de interpretação teatral, né? Então ele fez todo o trabalho de imaginação, ele leu Stanislavski de trás para frente, mas ele tem a voz aqui. Porque ele tem esse mau hábito de falar aqui, ele se acostumou, ele acha que a voz dele é assim. Então ele entra em cena e diz: ser ou não ser? Eis a questão. O que será mais nobre para o espírito? Sofrer as pedras. Ninguém acredita nisso. Você está entendendo? Você percebe que tem alguma coisa errada, você não sabe o que. Claro, você não é um técnico, você não tem experiência, você não domina o assunto. Então você não sabe o que está errado. E nem ele. Não é? Veja a diferença para isso aqui. Ser ou não ser? Eis a questão. O que será mais nobre para o espírito? Sofrer as pedradas e as flechas da fortuna ingrata? Veja, eu não estou tentando interpretar nada, eu só estou dizendo o texto. Mas o texto vem, a gente pode dizer, do meu coração. O texto vem, ou eu estou falando a partir de mim mesmo, da minha própria personalidade. Eu não estou nem interpretando, porque em teatro as pessoas, e os oradores também fazem esse erro, eles acham que expressar é um pouco assim, adornar, colorir a voz, né? Então o cara entra e diz: ser ou não ser? Eis a questão. Que bobagem. Ser ou não ser? Começa a inventar gestos. Em oratório as pessoas fazem isso. Uma espécie de dicionário de gestos. É tudo muito exterior. O que eu estou propondo para vocês aqui, o que eu garanto, porque eu faço isso há 40 anos. Então, o que eu garanto para vocês que o curso vai dar é uma organicidade melhor. Você vai descobrir os gestos. Você vê, até agora eu não estava falando de gesto. E, portanto, eu não estava pensando nos meus gestos, conscientemente. E isto quer dizer que os meus gestos eram aleatórios ou mortos? Não, eu estava falando normalmente, porque se o teu corpo é vivo, os gestos acompanham. E se você tem consciência de que está numa relação comunicativa, que você está expressando as suas ideias, o conteúdo que você quer transmitir, os gestos naturalmente acompanham isto. Não é? Eu posso, por exemplo, se eu falo de uma coisa que é precisa, veja, o gesto vem sozinho, eu não preciso te ensinar a fazer isso. E assim por diante, quer dizer, esse negócio de ter regras exteriores para a expressão sempre dá errado. Não existem regras, existem leis. E são essas leis que eu quero ensinar para vocês. O Vitor está pedindo, e eu acho que vale a pena mesmo eu fazer isso em 5 minutos, para eu dizer o meu currículo.
De fato, eu não me apresentei, eu tomei por dado isto. Talvez porque houve lá, para quem chegou depois, um problema de conexão no início, e nós, deixa eu beber uma água aqui que já estou falando há muito tempo. E como nós estávamos aqui com o problema de conexão, talvez por isto eu esqueci de fazer uma breve apresentação. Eu tomei por dado de que vocês sabem quem eu sou. Desculpem-me. E até quem não sabe quem eu sou, quem não conhece meu trabalho, está chegando agora, por favor, mande aqui pelo chat para eu ter uma ideia disso. Mas de qualquer forma eu vou fazer uma breve apresentação. O Rafael está dizendo que faltou o clássico cigarrinho, de fato, mas ele está aqui do meu lado, já vocês vão vê-lo. Eu não quis fumar de cara aqui para não assustar as pessoas, porque as pessoas, hoje em dia o cigarro virou assim, não fumarás é o 11º mandamento, né? Então a gente aparece fumando, os caras já acham que você é um pecador. Eu sou de fato um pecador, mas o cigarro, que eu saiba, não está lá no catecismo como pecado. Mas enfim, o meu nome é Roberto Malé e sou ator. Comecei a fazer teatro em 1977, portanto eu falo 40 anos, mas são 45 anos já. É que eu entrei na universidade em 80 e foi ali que eu conheci a minha mestre, Maria Helena Lopes, que me ensinou de fato o que é teatro, o que é o trabalho do ator. É uma grande mestre lá de Porto Alegre, e eu trabalhei com ela durante 5 anos. E ali está a minha formação fundamental como professor de teatro e como ator. E também, por obra do Espírito Santo, ou por acaso, né, o Nelson Rodrigues, ou melhor, Nelson Rodrigues não, Leon Blois, dizia: o acaso é um nome moderno do Espírito Santo, né? Por obra do Espírito Santo, eu também tive uma professora no primeiro semestre da universidade de uma disciplina chamada História das Ideias, a professora Muriel Maia, e que eu agradeço profundamente até hoje. E a professora Muriel nos apresentou Platão, apresentou Nietzsche também, eu li muito Nietzsche nessa época, mas a Freud, enfim, mas fundamentalmente Platão, a filosofia. Então, com esses, eu estava com 25 anos, não, 22 anos, eu comecei a ler filosofia, comecei a estudar filosofia também. Então, o meu processo de crescimento, tanto como ator como como ser humano, foi nas artes e na filosofia. Então eu sou uma raridade no meio dos artistas, né? A gente tem a plataforma Convive, onde eu dou aulas sobre arte toda segunda-feira, e a gente sempre comenta ali isto, que não comenta a minha pessoa propriamente, mas que hoje em dia os artistas que não têm uma formação filosófica profunda, baseada especialmente nas obras de Platão e Aristóteles, se perdem hoje em dia, começam a pensar bobagem sem perceber que é bobagem, porque lhes falta esse lastro que a filosofia dá. Mas você não pode obrigar um artista a estudar filosofia, transcende o problema da arte. Não é? Mas hoje em dia é necessário, e eu tenho ao longo dos anos eu fui aprendendo, primeiro aprendi a fazer teatro e depois comecei a meditar sobre o processo de criação. Estudei muito a obra do Stanislavski, e esta obra me ajudou muito. O Stanislavski, eu acho que ele nunca cita Platão e Aristóteles, mas a obra do Stanislavski é muito harmônica, né, com a obra do Platão e Aristóteles. Por quê? Porque ambos partem da realidade concreta. Eles não partem das suas ideias sobre o mundo, mas abrem os olhos para o mundo e, a partir disto, tentam traduzir o que estão vendo e expressar-se, criar, né? No caso do Stanislavski, que era um artista, né? Então, basicamente, essa é a minha trajetória. Em 2001,
comecei a dar aula no curso de artes cênicas da Unicamp, e desde 2015, a primeira edição deste curso, Encontre Sua Própria Voz, é de 2015. Desde esse período eu venho trabalhando muito aqui na internet. Tá bom? Eu acho que isso basta para que vocês tenham... e desculpem-me porque eu deveria ter dito isto no início, né? Desculpe aí o qui pro quo. Tá certo? Então, voltando, eu estava fazendo um breve resumo do que a gente viu hoje, já finalizando a nossa conversa de hoje. Quais são os obstáculos físicos comuns às pessoas? Primeiro, um mau hábito articular. A pessoa geralmente não usa a sua... Alguém está lembrando aqui o Antônio Sérgio Giacomo, que também eu gravei muitos áudios, tem mais lá no meu canal do YouTube, aqui no meu canal do YouTube, tem mais de 1000 poemas gravados, que foi esse trabalho a partir de 2015, e também mais de 1000 trechos de meditações dos grandes santos místicos da tradição cristã, tá bom? Alguém está perguntando se esta aula ficará gravada até amanhã, na próxima aula. As aulas vão ficar gravadas, disponíveis aqui, 24 horas, tá bom? Então, o primeiro obstáculo, articulação. As pessoas articulam muito mal, porque no dia a dia você não precisa para falar em casa, com os filhos. Ô menino, sai daí. Você está sempre falando aqui, você não precisa mais do que isto, tá certo? Então, articulação. Segundo e fundamental, ressonância. As pessoas pensam a ressonância da voz na boca, na garganta, não é? Então é a sua consciência, o seu foco aqui que está prejudicando a voz. Terceiro, tensões musculares cristalizadas, maus hábitos de postura. Quarto, por exemplo, uma lombar tensa, né? Entorta a lombar, a curvatura da lombar fica maior do que deveria. Isto enrijece o corpo. As pessoas têm um corpo muito rígido. E olha, até para tranquilizar vocês, né? Eu tinha aos 20 anos, 18 anos, antes de começar a trabalhar com teatro e com dança, eu também fui bailarino na juventude, né? Eu não conseguia alcançar o chão quando eu, né, curvava a dorsal aqui, né, a lombar. Eu era muito rígido, eu era muito duro e musculatura encurtada. Só o trabalho de consciência corporal, de alongamento, ao longo dos anos, eu não vou mostrar aqui para vocês porque não tem espaço para isso, mas eu tenho um alongamento que eu adquiri em 7 anos, 8 anos de trabalho. Eu era muito encurtado e que depois nunca mais trabalhei. Isso se tornou, vamos dizer, eu recuperei a organicidade física. Se você pegar uma criança, ela alcança o chão. Aí o adolescente já não alcança, porque a musculatura vai encurtando, tá bom? Então, as tensões também localizadas que é preciso desfazer. Há um exercício específico que eu sugiro lá no curso que vai resolver isto, se você for perseverante. Não precisa muito tempo não, mas você precisa ali de exercitar meia hora por semana, depois meia hora por mês, até readquirir a condição física natural. Quer dizer, a essência do que eu estou dizendo aqui para vocês nós perdemos a nossa naturalidade física e isto prejudica essencialmente a voz, tá certo? Agora o João estava me dizendo aqui, eu vou responder a 3 perguntas aqui que vocês podem fazer. O valor do curso vai ser revelado na quarta-feira. Tá? Alguém perguntou qual é. A primeira pergunta já foi, então. Qual o valor do curso?
vai ser revelado na quarta-feira. O Vitor está dizendo, é só fazer yoga? Sim, a yoga vai resolver sim esse problema físico, mas a voz, não há exercícios de yoga que pensem a fala, que eu saiba, não é? Porque é outra zona. Claro, fisicamente vai melhorar, não só um outro problema que a gente não tocou hoje, mas amanhã eu vou falar sobre ele, a respiração. A sua capacidade respiratória vai melhorar muito fazendo yoga. Não é? Mas o problema da expressão vocal, da fala, não é? E da propriedade da voz não é tratado na yoga. Vamos ver mais uma pergunta aqui. Enquanto falo, a Anne, devo prestar atenção na minha voz? Não. Você deve prestar atenção na voz quando está fazendo exercícios. Não é? Quando você fala, você está prestando atenção no assunto e no interlocutor. É aí que está a sua atenção. Não é? Porque se você começa a pensar na voz, você vai se perder, você vai como que está pensando em dois assuntos ao mesmo tempo. O assunto sobre o qual você está falando e a sua voz. Claro, aos poucos você vai perceber que você está ouvindo a sua voz enquanto eu falo o tempo todo. Eu estou falando com vocês aqui, estou ouvindo a minha voz, mas eu não estou prestando atenção nela. Se eu começo a prestar atenção nela, eu já não consigo ter uma atenção plena no assunto sobre o qual eu estou falando e em vocês. Tá certo? Como resolver problemas de falar muito rápido, diz o Felipe. Tento manter a presença, mas às vezes atropelo as palavras. Isto aí geralmente vem de uma respiração superficial e de um trabalho mental excessivo. Ou seja, a mente vai adiante, você já está entendendo. A mente é muito rápida, né? Por exemplo, pense agora na Lua. Ué, você foi até a Lua, mas é mental. Pense no Japão. Vamos ao Japão agora. Vamos fazer uma excursão pelo universo. Mentalmente. Agora vá até a Lua. Bom, quase impossível. Vá até o Japão. Leva 24 horas. Não é? Então a gente pode fazer uma analogia entre o pensamento mental e a palavra. Então é preciso, o que há é assim, há uma espécie de abismo, de fissura, de espaços de separação entre a mente e a fala. Isto aí, com o trabalho de respiração e com o curso Encontre, vai melhorar fundamentalmente, porque você vai adequar a fala ao pensamento. Você fala muito rápido porque você está falando na velocidade do seu pensamento e não na velocidade da sua fala. Entendeu? Vamos ver mais alguma. Quando falo diante do espelho, a voz é diferente. Claro, usar o espelho é um perigo. Porque o espelho, o que você vê no espelho é só a sua imagem visual. Não é você. É a sua aparência física, visual. Visual. Não é? Você, por exemplo, o espelho não fala. O som do que você está falando não veio, não ecoa. Né? Então, é muito prejudicial. Esse negócio de treinar gestos diante do espelho, isso é um perigo. Um ator maduro, um cara que já dominou isso tudo que eu estou falando para vocês, até pode fazer. Eu não faço. Odeio me olhar no espelho. Né? Então, o espelho, em geral, não é um bom instrumento para o desenvolvimento da consciência. A consciência é sua, não do espelho. Certo? O que mais? Amanhã, então, nós vamos tratar. O tema de amanhã eu até vou ler aqui, porque eu escrevo essas coisas, mas não estou com elas claras. Abrindo os olhos e os ouvidos para o mundo. E vocês vão receber a apostila de manhã já, sobre os temas que nós vamos tratar. Façam de hoje para amanhã, assim, 1 minuto, 3 vezes, assim, com várias horas de distância uma da outra, o exercício do cano. E vão observando como ele modifica já a qualidade da sua voz. Então, voltando àquela pergunta, quando você faz um exercício, aí você presta atenção na voz. É como treinar, ficar chutando a bola em direção ao gol. Né? Você está
no treinamento do jogador de futebol. Na hora ele está pensando nisso aqui, mas na hora do jogo ele não pode pensar, porque se ele pensar a bola passa. Tá entendendo? Tá bom? Eu vou fazer um pedido para vocês também, que coloquem lá no Instagram as suas impressões sobre essa aula, me deem um retorno lá, para que nós possamos de novo avaliar esse trabalho aqui. Não preciso falar, né, sobre o atraso, que deu problema técnico, porque isso aqui eu já expliquei aqui para vocês, e isto pode até levar algumas pessoas a acharem que esta live não foi o que ela de fato foi. Mas me deem um retorno sim sobre o conteúdo, sobre a maneira como eu abordei a coisa, para que eu possa corrigir uma ou outra coisa na aula de amanhã, tá bom? Temos mais alguma coisa a dizer? Então é isto por hoje. Muito obrigado. Que Deus os abençoe. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui. E amanhã voltamos a nos encontrar às 8h30 da noite. E amanhã, com certeza, sem problemas técnicos. Que Deus os abençoe. E não esqueçam de me dar esse retorno lá no Instagram, porque isso vai me ajudar ao longo do dia, de amanhã, a preparar a aula da noite. Tá bom? Fiquem com Deus e até amanhã.